Desespero no mercado americano. A semana começou agitadíssima, né, no mercado financeiro, com um monte de ações de tecnologia sendo derrubadas por uma pequena empresa chinesa. O índice Nasdaq, por exemplo, chegou a cair 3,5% ontem, se recuperando depois e diminuindo as perdas para 2,9%. Já a queda da Nvidia foi de 15%. Outras ações ligadas à IA também caíram, mas depois se recuperaram. Tudo isso por causa de uma pequena startup chinesa chamada DeepSeek, que até a semana passada era quase que uma total desconhecida. O que essa empresa acabou de trazer para o mundo abalou o mercado de inteligência artificial, deixando um monte de investidores apavorados e pode, redefinir o futuro da inteligência artificial. Quer entender o que é essa tal de DeepSeek e qual que é o impacto dela sobre os seus investimentos? Então fica comigo até o final para você saber de tudo. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta! Ontem, o aplicativo DeepSeek ultrapassou o ChatGPT em número de downloads na App Store nos Estados Unidos. Isso além de se tornar o aplicativo gratuito mais bem avaliado na plataforma por lá, olha aí. E o resultado foi uma vermelhidão no mercado financeiro, no mercado acionário americano ontem, olha só. Empresas que investem massivamente em IA, bilhões de dólares, né, na verdade elas investem, sofreram uma enormidade. A Microsoft, a Amazon, Google, Broadcom, Oracle, AMD, tudo caindo. Mas sabe essa queda de 15% nas ações da Nvidia que eu falei no começo do vídeo? Veja você que a Broadcom, a AVGO, que é o ticker dela, caía mais de 17,25%. Só que tem uma diferença, o tamanho da queda. A gente tá falando aqui do que era então, a maior empresa, a mais valiosa empresa do planeta Terra, a Nvidia. E você imagina o que significa 15% disso, é um número absurdo, representa uma perda de 380 bilhões de dólares em valor de mercado. E foi suficiente para tirar o primeiro lugar da Nvidia de empresa mais valiosa do mundo. Na verdade, ela caiu 2 degraus aqui, 2 degraus no ranking. E agora Apple e Microsoft ocupam a primeira e a segunda colocação. Se a gente for considerar todos os ativos, o ouro ainda reina absoluto com 18 trilhões de capitalização. Mas para você ter uma ideia do tamanho do absurdo, 380 bilhões de dólares é o valor de algumas das maiores empresas listadas nas bolsas americanas. A Netflix, por exemplo, vale 415 bilhões e é a 20ª em valor de mercado. Já a Procter & Gamble vale 397 bilhões, a P&G, né? E a Johnson & Johnson vale 368. Considerando todo o mercado de ações americano, as perdas somaram mais de 1 trilhão de dólares. É como, se você entender, como se o mercado perdesse num único dia empresas do calibre da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, ou da Tesla, por exemplo. Mas para ficar ainda mais fácil para a gente entender essa história toda aqui, eu preciso te explicar o que é a DeepSeek, afinal, né? DeepSeek é o nome de uma empresa chinesa que lançou no dia 10 desse mês, um chatbot similar ao ChatGPT. E essa similaridade já começa na própria aparência das duas ferramentas. Olha aí, o que você está vendo na tela agora é o bom e velho GPT e agora é o DeepSeek. Fala se não lembra da época da escola lá do tradicional, copia, mas não faz igual. E é por isso que se você já usa o ChatGPT, você vai se sentir bem à vontade aí, brincando com o DeepSeek. Embora, claro, ele tenha limitações. No decorrer do tempo, o ChatGPT foi ganhando funcionalidades que o DeepSeek ainda não tem, pelo menos ainda, né? Tipo os GPTs personalizados. E as consultas que o DeepSeek faz na internet também não são lá essas grandes coisas. Mas se a gente considerar só o raciocínio do bicho na hora de conversar com a gente, parece que a gente tá no próprio ChatGPT, olha só. E o pessoal disse nos comentários de uma postagem que a gente colocou lá no nosso Instagram, segue a gente, @dinheiro com você, que a parte de codificação também tá bem bacana, né, para os meus amigos aí programadores. A startup DeepSeek está sediada em Hangzhou, lá na China, e o acionista é o controlador Liang Wenfeng, que já foi chamado de investidor nerd, ou nerd, né? Ele é bacharel e mestre em engenharia eletrônica e engenharia da informação. Nasceu em Guangdong em 1985 e entrou de cabeça na IA em 2021, quando ele começou a comprar milhares de processadores gráficos da Nvidia. Um parceiro de negócios disse que quando eles se conheceram, o Liang, entre aspas, né, era um cara muito nerd com um penteado horrível, falando sobre como construir um cluster de 10 mil chips
para treinar os seus próprios modelos. Mas sabe por que aconteceu uma queda desse tamanho das ações americanas que investem pesado em IA? O grande lance desse novo chatbot é que ele é mais barato e demonstrou ser melhor que o ChatGPT em certas tarefas. E esse é o grande fator que abalou o mercado, né? O investimento inicial feito no DeepSeek foi algo em torno de 5 e 6 milhões de dólares, o que para um mercado de IA é um dinheiro de pinga. Pra você ter uma base, isso é 1/10 do que a Meta investiu para criar um modelo parecido. Considerando parâmetros de matemática, codificação e raciocínio, o DeepSeek se iguala ao ChatGPT O1, né? O1. Só que com um custo 95% menor. Para cada milhão de input tokens feitos no ChatGPT, que são as perguntas e as solicitações que a gente faz, o custo é de 15 dólares. Já no DeepSeek, o custo é de 55 centavos de dólar. Outros modelos de linguagem utilizam arquiteturas mais convencionais. Enquanto isso, o DeepSeek usa uma tecnologia chamada de Mixture of Experts, que permite uma escalabilidade e desempenho. Como se não bastasse, o DeepSeek V3 é um projeto de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode baixar o código, estudar, fazer modificações, aproveitar em outros projetos. Tudo que as empresas ocidentais talvez nunca fariam, né? Nunca teriam vontade de fazer. Você quer ver outro fator que está deixando os concorrentes de cabelo em pé? As empresas de IA que a gente já conhece usam em média 16 mil chips de alta performance para treinar os seus modelos. Em alguns casos, pode chegar a 100 mil chips. Já a DeepSeek, nem te conto, ela usa sabe quantos chips? 2 mil só. E você também não sabe da maior, não são chips de alta performance, mas são um pouco menos avançados. Você pode estar se perguntando se todas essas alegações da DeepSeek aí sobre a tecnologia são de fato verdade, né? Bom, eles publicaram um paper, um documento bem técnico falando sobre o funcionamento da IA deles. E, claro, também disponibilizaram o código-fonte, né, que é aberto, do negócio. Tá tudo lá no GitHub da DeepSeek. Imagina quanta gente não está nesse exato momento se debruçando aí em cima desse projeto, né, para poder entender os mínimos detalhes para ver como ele funciona. E nisso, se alguma das alegações sobre a performance e os custos não for verdade, logo todo mundo vai ficar sabendo. E, inclusive, quem deve estar fazendo isso agorinha mesmo com todo o empenho desse mundo são os concorrentes, né, tipo Google, Meta e, claro, a OpenAI, ou OpenAI. Essas empresas teriam o maior prazer, né, em desmascarar qualquer mentira da DeepSeek. Mas se não houver nenhuma mentira, elas vão poder até aprimorar os seus próprios modelos com base no código-fonte do DeepSeek. No caso específico da NVIDIA, o impacto sobre ela tem a ver com a demanda por chips, porque olha só, ela acabou de perder o posto de empresa mais valiosa do mundo. Mas esse posto que ela manteve por um tempo teve um motivo: a alta demanda pelos chips que ela produz. Só que agora, com a tecnologia da DeepSeek, a demanda pelos chips da NVIDIA pode desabar. Então, afinal, a partir de agora serão necessários menos chips para treinar os modelos de IA, sacou? Já no caso da OpenAI, eles vêm tendo dificuldade de cobrir os custos deles, porque a capacidade do processamento do modelo deles é gigantesca. E tem também um consumo de energia, né, que gera preocupações não só com os custos, mas também com a questão do meio ambiente. O modelo mais recente, para você ter uma ideia, da OpenAI, por exemplo, chega a consumir $1.000 por tarefa. É por isso que o DeepSeek acabou de colocar em xeque uma indústria bilionária. E essa novidade vai impactar até a geopolítica mundial, olha só. Você tá ligado que o Trump não quer que os Estados Unidos compartilhem a tecnologia com a China, né? Só que agora a China acabou de mostrar que ela consegue fazer muito com pouco. E tá ficando claro que os Estados Unidos não têm tanto poder assim como o Trump pensava para limitar os avanços tecnológicos da China, concorda? E segundo o presidente americano, a IA da China é um alerta para toda a indústria de todo o país. E até a Meta criou uma sala de crise, olha aí, para eles avaliarem ali com cuidado o impacto do IA da DeepSeek. Se você está então pensando em surfar essa onda do DeepSeek para alocar os seus investimentos, é importante você ter um ponto em mente. O impacto dessa novidade para o mercado no longo prazo ainda é incerto. Só que a queda de várias ações nessa semana pode sim ter criado oportunidades para quem estava esperando certos ativos ficarem mais baratos. Investir no curto prazo é sempre mais arriscado, já que não dá para saber exatamente como as coisas vão se desenrolar. Agora, se você é como eu, se você investe para o longo prazo, você não precisa se limitar ao setor de tecnologia.
Na verdade, empresas de tecnologia são consideradas de crescimento e são assim mesmo, né? Desse jeito que elas funcionam, negociadas em múltiplos altos, geralmente, justamente porque podem ter um enorme potencial de crescimento. Mas claro que retornos passados não são garantia de rendimentos futuros. E isso traz naturalmente mais risco para sua carteira. De repente, essas empresas aí podem não crescer exatamente como o mercado esperava. Mas na bolsa também existem as empresas de valor, que não são tão especulativas porque possuem mais previsibilidade tanto na área de receitas como também nas despesas. Por exemplo, empresas de serviços básicos como energia, saneamento, né, elas estão nessa categoria. São as apostas mais seguras, porém, claro, né, com menos potencial de valorização expressiva. O que eu gosto de fazer é um mix, de ter empresas de vários setores para formar uma carteira de ações balanceada, tanto aqui no Brasil como lá fora também. Sem contar que no exterior a gente pode contar com ETFs americanos que, além de permitirem a diversificação que eu tô falando aqui, né, ainda muitos podem pagar dividendos pra gente em dólar. E hoje em dia, vamos combinar, investir no exterior dá praticamente o mesmo trabalho do que investir aqui, né? Então não tem mais desculpa para não proteger o seu patrimônio da desvalorização do real. E se o que te faltava é justamente um incentivo para você começar, que tal começar com $40 de cashback para você? É o que você consegue no seu primeiro câmbio abrindo a sua conta na Nomad pelo nosso link que tá no primeiro comentário aqui, tá? Só não pode esquecer do cupom Dinheiro com Você 40 para você garantir, tá bom? Dá para você começar a investir a partir de $1 e na Nomad não tem taxa de corretagem. Então aproveita esse presentão aí para você começar a investir hoje mesmo no exterior com a Nomad. E se você também precisa de ajuda para investir, no primeiro comentário tem um link de um formulário que a gente verifica direitinho como que a gente pode ajudar você por aí, tá bom? E se você chegou até aqui, comenta inteligência artificial pra gente saber que você fica até o final dos nossos vídeos e me conta também, você já usou o DeepSeek? O que você achou dele? Conta também o que você acha que vai acontecer com as grandes empresas de tecnologia daqui pra frente, tá bom? Valeu, tudo de bom! Tchau!